Bem, dando continuidade ao assunto de eletroquímica, tá? Falamos sobre pilhas, agora nós iremos falar sobre eletrólise, tá certo? Enquanto na pilha, ocorrem reações espontâneas de oxirredução, e nessas reações espontâneas de oxirredução se obtém corrente elétrica, na eletrólise a gente vai fazer o contrário. A gente vai fazer com que, para que uma reação de oxirredução possa ocorrer, a gente vai aplicar uma corrente elétrica, tá certo? Bom, veja a seguinte situação. Deixa eu fazer aqui, ó. Todo mundo sabe quem é o cloreto de sódio, né? É o NaCl, cloreto de sódio. Ora, o que acontece, tá, na formação do cloreto de sódio? Deixa eu aumentar a fonte. Isso. Nós vamos ter um átomo de sódio, tá? Quando você pega o sódio de número atômico 11 e você faz a configuração eletrônica do sódio, você vai ter a seguinte situação: K2, L8, M1, tá? Aí agora, se você pega o cloro de número atômico 17 e faz a configuração eletrônica, você vai ter K2, L8, M7, tá? E aí o que a gente observa? A gente sabe que os átomos interagem entre si buscando ter estabilidade eletrônica, ou seja, eles interagem entre si buscando ser um gás nobre, ou seja, ter 8 elétrons na última camada, na camada de valência, ou seja, completar o seu octeto. Então, o sódio, quando ele está interagindo com outros átomos, observa-se que ele tem um elétron na última camada. E aí é mais fácil ele perder este elétron do que ganhar 7 elétrons de outro átomo. Então, o sódio, quando ele está interagindo com outros elementos para adquirir estabilidade eletrônica, ele perde esse elétron. E ao perder esse elétron, a última camada agora, a camada de valência, passa a ser a camada L com 8 elétrons. E é o que ele quer. Já o cloro, ó, tem 7 elétrons na última camada. Então, o cloro, quando está interagindo com outros átomos, é mais fácil ele ganhar um elétron para completar seu octeto do que perder 7. Então, essa interação do sódio com o cloro ocorre espontaneamente. O sódio quer perder o elétron para adquirir estabilidade e o cloro quer ganhar um elétron para adquirir essa estabilidade. Certo? Então, a formação do cloreto de sódio em condições favoráveis é espontânea. Beleza? Agora, veja só. Vamos supor agora que eu queira devolver o elétronzinho que o cloro recebeu do sódio para o sódio. Nem o sódio quer receber esse elétron, nem o cloro quer doar esse elétron. Agora, eu posso, aplicando uma corrente elétrica, tá? Em um meio onde eu tenha íons de sódio e íons cloreto, fazer com que o cloro devolva esse elétron para o sódio. Esse processo descrito, que eu falei agora para vocês, é chamado de eletrólise, tá certo? Quando eu tenho uma espécie química perdendo elétrons e outra ganhando elétrons, a gente tem uma reação de óxido-redução, tá? Então, para que isso aconteça, para que eu faça o sódio devolver o elétronzinho para o cloro, tá? Minto. Que o cloro devolva esse elétronzinho para o sódio, eu tenho que aplicar uma corrente elétrica. Tá certo? Essa corrente elétrica é fornecida por um gerador. Né? No nosso exemplozinho aqui da nossa ilustração, a gente vai considerar esse gerador como uma pilha. Tá bom? Então, o que nós vamos ter aqui? Veja, daí nós vamos ter dois tipos de eletrólise.
a gente vai ter a eletrólise ígnea, que é quando o eletrólito, o que é o eletrólito? É a substância que vai sofrer a eletrólise. Ela se encontra na fase líquida, tá certo? Ela se encontra em estado fundido, tá certo? Ou seja, não tem água, tá? O eletrólito não está na presença da água. Ele se encontra no estado líquido. E os compostos iônicos, quando encontram-se no estado líquido, eles sofrem uma dissociação de seus íons. Então, o que eu vou ter ali? Eu vou ter o íon de carga, o sódio, de carga positiva, e vou ter o cloreto, né, de carga negativa. Tá? É isso aqui que a gente vai ter. Nós iremos ter aqui dentro, ó. Dentro deste recipientezinho aqui, tá? Faça de conta que aqui dentro tem o quê? O cloreto de sódio na fase líquida. E aí nós vamos ter o íon de sódio e o íon cloreto. Ora, o eletrodo, outra coisa importante, na célula eletrolítica, os eletrodos, eles são inertes, tá certo? Eles não vão sofrer processo algum. Eles são apenas extensões do polo positivo da pilha e do polo negativo da pilha. Lembre-se que no polo positivo da pilha é chamado de cátodo, né? O polo negativo da pilha é chamado de ânodo. Lembra do CRAU? Cátodo, redução, ânodo, oxidação. Tá certo? Grava essa informação que a gente vai, tá, precisar dela. Então, observe, ó, que quando eu coloco, tenho o cloreto de sódio na fase líquida, ou seja, derretido, a gente vai ter íons positivos, que são os cátions, e os íons negativos, que são os ânions. Ora, como este eletrodo aqui é uma extensão do polo positivo da pilha, quem é que vai ser atraído para este eletrodo? O íon de carga negativa, o cloreto. Tá certo? E aí o que vai acontecer? Lembre-se que o polo positivo da pilha atrai elétrons, tá? Como este eletrodo é uma extensão do polo positivo dessa pilha, o que ele vai fazer? Ele vai tomar o elétronzinho do cloro e vai enviar para a pilha. Já o polo negativo da pilha, ele envia elétrons. E aí esses elétrons vão chegar neste eletrodo. Bom, quem vai ser atraído por esse eletrodo? Os íons positivos do eletrólito, que é, no caso, o sódio. Tá certo? Lembre-se que os opostos se atraem. E aí, o que vai acontecer? Ora, primeiro, lembre-se que quem perde elétrons sofre oxidação. Quem ganha elétrons sofre redução. Tá? Então, quem é que vai perder elétrons? O cloreto. Então, observe que a oxidação vai ocorrer no polo positivo da pilha não, da célula eletrolítica, tá? E quem recebe os elétrons? O sódio, o íon de sódio. Ora, quem recebe elétrons sofre redução. Veja que a redução está ocorrendo no polo negativo da célula eletrolítica, mas nós aprendemos o CRAU, cátodo, redução, ânodo, oxidação. Então, quem sofre oxidação é o cloreto, e essa oxidação está ocorrendo no polo positivo. Então, observe que na célula eletrolítica é o contrário da pilha. Na pilha, o cátodo é o polo positivo e o ânodo é o polo negativo. Na célula eletrolítica, o cátodo vai ser o polo negativo e o ânodo vai ser o polo positivo. Tá? Porque lembra do CRAU, aonde acontece a redução? No cátodo. Aonde ocorre a oxidação? No ânodo. Quem é que está oxidando? O cloreto. E ele está oxidando em que eletrodo? Positivo ou negativo? No eletrodo positivo. Ele está perdendo elétrons para esse eletrodo.
onde esses elétrons serão enviados para a pilha. Olha o sentidozinho aqui dos elétrons, ó, a setinha indicando. Tá? Então, o ânodo é o polo positivo e o cátodo vai ser o polo negativo. Tá? É o inverso da pilha. Na pilha, a reação de óxido-redução é espontânea, tá? Cátodo positivo, ânodo negativo. Na célula eletrolítica, que é onde ocorre a eletrólise, a reação não é espontânea. Essa reação está acontecendo aqui, ó, o cloro perdendo elétrons, devolvendo o elétron para o sódio. Isso aqui eu estou forçando isso a acontecer, porque eu estou aplicando uma quantidade de energia elétrica para que isso aconteça. Tá? Então, e o ânodo é o polo positivo, que o ânodo é onde ocorre a oxidação, e na célula eletrolítica, a oxidação está ocorrendo no eletrodo positivo. Tá? Cátodo é onde ocorre a redução. A redução é quando a espécie química ganha elétrons. Quem é que vai receber os elétrons? Os íons de sódio. Tá? E isso está acontecendo aonde? No polo negativo da célula eletrolítica. No caso, vai ser o cátodo, que é onde ocorre a redução. Ok? Bom, então eu vou escrever aqui as semi-reações que estão acontecendo, isso quando a eletrólise for ígnea. Colocando como exemplo o cloreto de sódio, tá certo? Então, vamos descrever. Ora, nós vamos ter o íon de sódio, não é? Como a carga do sódio é mais 1, ele só pode receber um elétron. Recebe um elétron e vai se converter. Quando ele receber o elétron, ele vai voltar a ser o átomo neutro de sódio. Vai voltar a ser o sódio sólido, sódio metálico. Ok? Pronto. Esta é a semi-reação de redução. Né? O sódio recebendo elétrons. Deixa eu aumentar aqui a fonte e colocar em destaque. Tá? Tranquilo até aqui, né, gente? Gente, não entendeu, tá? Já sabe. É só se pronunciar. E aí, agora, o que está acontecendo? Nós temos o cloro, o íon cloreto, né? O íon cloreto. Esse íon cloreto, quando ele perde o elétron, ele se torna o átomo neutro de cloro. Só que aí o que vai acontecer? Lembre-se, os átomos, eles tendem a buscar o quê? Estabilidade. Como ele perdeu o elétronzinho que deixava ele completar o seu octeto, ele vai se unir com outros átomos de cloro e vai formar a molécula do gás cloro, que é o Cl2. Tá? Bom, para formar o Cl2, eu tenho que ter quantos íons de cloro? 2. Como cada íon de cloro perde um elétron, total de elétrons perdidos, 2 elétrons. Ok? Então, nós escrevemos aqui a semi-reação de redução e a semi-reação de oxidação. Tá? Vou até colocar aqui do lado, ó. Pra você não esquecer. Oxidação. E aqui embaixo, redução. Ok? Pronto. Aí você vai perguntar, professor, aqui também vai ter a historinha da reação global? Sim. A reação global é a soma das duas semi-reações. Mas eu só vou poder somar as duas semi-reações se a quantidade de elétrons cedida e recebida forem iguais. Então, aqui, você vai multiplicar tudo por 2. E aí você vai ter 2 sódio, 2 elétrons, 2 átomos de sódio. Pronto.
Bom, e a reação global vai ser a soma dessas duas semi-reações. Como é que você soma? Reagente com reagente, produto com produto. Já que a quantidade de elétrons vão ser o quê? Cortadas, né? Porque eu tenho 2 elétrons sendo recebidos e 2 elétrons sendo doados. Então vai ficar 2 Na+, mais não tem mais nenhum reagente da primeira, né? Porque a gente soma reagente com reagente, produto com produto, tá? Então, como não tem mais nenhum reagente, porque esses elétrons foram simplificados com esses aqui, aí nós vamos ter agora 2Cl-, né? 2 íons cloreto, não tem mais nenhum reagente, e agora a gente vai setinha de reação, e agora produto com produto. 2Na sólido mais gás cloro. Tá aqui a reação global, do mesmo jeito que a gente fez nas pilhas, tá? Bom, aqui fica o seguinte, 2Na mais 2Cl menos, quem é que a gente obtém? O cloreto de sódio, né? Trabalhando aqui para ficar bonito, então vou ter 2NaCl, tá? Porque juntando esses dois íons vai dar o cloreto de sódio. Aí sim. Aí eu vou ter 2Na sólido mais o gás cloro. O certo é colocar assim, ó, tá? Cl2 gasoso. Pronto. Essa é a reação global, tá? Dessa eletrólise. Ok? Bom, isso aqui é quando o eletrólito se encontra na fase líquida, ou seja, ele encontra-se derretido, ok? Não tem água, tá? O eletrólito não se encontra dissolvido na água, tá bom? Bem, esse aqui é o que acontece na eletrólise ígnea do cloreto de sódio. Agora veja, o outro tipo de eletrólise que nós temos é a eletrólise em meio aquoso. Agora, o que acontece? O eletrólito encontra-se dissolvido na água. E aí eu vou ter um probleminha. Por quê? Porque a água também sofre ionização. E aí nós vamos ter dois íons também gerados pela água. Nós vamos ter o íon H+, quando a água sofre a dissociação, e o íon hidroxila, que é o íon OH-. Tá? Aí o que acontece? Bom, deixa eu só ajeitar aqui bem rapidinho. Então, o que vai acontecer? Veja só. Eu vou ter dois cátions, eu vou ter dois íons positivos. Estou falando agora da eletrólise em meio aquoso. No primeiro momento, nós pegamos o cloreto de sódio, não é isso? E vimos que na eletrólise ígnea, que é com a ausência da água, eu vou ter um único íon positivo e um único íon negativo. Aí é tranquilo. O íon positivo vai sofrer descarga no íon negativo e o íon negativo vai sofrer descarga no eletrodo positivo. Ok? E aí, aquela análise que nós fizemos. Agora, na eletrólise em meio aquoso, o eletrólito encontra-se dissolvido na água. E aí, a água também sofre uma ionização. Tá? Ela vai gerar o íon H+, e o íon OH-, o íon de hidrogênio e o íon hidroxila. Tá certo? E aí, o que acontece? Ora, aí tem aqui, ó, tá? No polo positivo, a hidroxila descarrega antes de quem? Dos ânions oxigenados e fluoreto. Ora, se eu tiver o íon hidroxila, tá?
aí tiver um ânion que seja oxigenado ou o fluoreto, quem vai sofrer descarga é o grupo hidroxila. Caso não, quem sofre descarga é o ânion e não a hidroxila. Então, veja, o ânion cloreto não tem oxigênio. Como ele não tem oxigênio, entre o cloreto e o grupo hidroxila, quem sofre a descarga vai ser o cloreto, ou seja, quem vai sofrer a oxidação é o cloreto. Aí ocorre o que a gente já está aqui esperando, né? Agora, no polo negativo, tá? O hidrogênio, o íon de hidrogênio, tem preferência em sofrer descarga, tá? Diante dos metais alcalinos, alcalinos terrosos e alumínio. Se eu tiver um metal alcalino e o hidrogênio, quem sofre a descarga é o hidrogênio. Se eu tiver um metal alcalino terroso e o hidrogênio, quem sofre descarga é o hidrogênio. Se eu tiver o alumínio e o hidrogênio, quem sofre descarga é o hidrogênio. Qualquer outro metal que não seja alcalino, alcalino terroso ou alumínio, na presença do hidrogênio, quem sofre descarga é ele. Então, veja que aqui eu tenho o sódio, que é um metal alcalino. Então, entre metais alcalinos e o hidrogênio, vai ter preferência de sofrer descarga, ou seja, de receber o elétron, o hidrogênio. Tá? Então, veja que agora eu vou ter um pouquinho diferente o produto, né? Tá? Do que na eletrólise guínea da mesma substância, do cloreto de sódio. Tá? Então, vou escrever o que está acontecendo, tanto na reação que ocorre no cátodo como no ânodo. Então, como nós vimos, entre o hidrogênio e o sódio, quem sofre descarga vai ser o hidrogênio. Então, nós vamos ter o íon de hidrogênio, tá? Que vai receber o elétron e vai se converter no gás hidrogênio. Por que gás hidrogênio? Vou explicar agora. Veja o que acontece. Quando o íon de hidrogênio recebe o elétron, o que vai acontecer? Quando ele recebe o elétron, o que vai acontecer? Ele vai se tornar um átomo neutro, tá certo? Mas vai querer completar o seu octeto. E aí o que vai acontecer? Átomos neutros de hidrogênio se unem e formam a molécula do gás hidrogênio, tá? Então, para formar a molécula do gás hidrogênio, eu vou ter que ter tá? Dois íons de hidrogênio, tá certo? Como cada íon de hidrogênio recebe um elétron, total de elétrons recebidos, 2. Ok? Bom, e isso é o que acontece no polo negativo, né? Ou seja, no cátodo. O hidrogênio recebendo o hidrogênio ou o sódio, quem recebe o elétronzinho da pilha, tá? É o hidrogênio. Entre a hidroxila e o cloro, quem sofre oxidação no ânodo vai ser o cloreto, por via de regra, tá aqui, ó. Tá? No polo positivo, a hidroxila sofre descarga se eu tiver ânions oxigenados ou fluoreto. Tá certo? Tá? Como o cloreto nem é fluoreto e nem tem oxigênio, quem sofre a descarga é ele. Então, vou escrever o que acontece lá, que já está aqui, ó. Ok? Já está aqui. Já está feitinho ali. Pronto. Certo? E aí, agora vamos fazer, né, a reação global da pilha. Da pilha não, da célula eletrolítica, da eletrólise, desta eletrólise. Então, a gente vai somar, né, ó, reagente do primeiro com reagente do segundo. Observe que a quantidade de elétrons cedida e recebida são iguais. Lembre-se que eu só posso determinar a reação global, tanto da pilha como da eletrólise, quando as quantidades de elétrons cedidas e recebidas forem iguais. Nesse caso, são iguais. Então, eu vou ter 2
H+, dois H+, são os hidrogênios, né? Mais 2Cl-, setinha de reação, né? E agora a gente vai ter quem? O gás hidrogênio, e também o gás cloro. Pronto. Deixando aqui bonitinho, né? A gente vai ter o seguinte, ó. 2H mais 2Cl-, a gente vai ter quem? 2HCl, tá? E aqui repete. Ok? Também no estado gasoso, né? Deixando ali bem pronto. Então, certo? Estudamos a eletrólise do cloreto de sódio, que é o NaCl, tanto ígnea, que é quando ele não está na presença da água, ou seja, ele encontra-se derretido, encontra-se fundido, ou seja, na fase líquida, e compostos iônicos na fase líquida ou derretidos, eles sofrem uma dissociação, separa-se em seus íons, certo? E fizemos a mesma eletrólise agora do cloreto de sódio, só que agora, em vez de ele estar na fase líquida, ele se encontra dissolvido na água. Aí o que eu tenho que ter cuidado? Que a eletrólise em meio aquoso, além dos íons do eletrólito, eu também vou ter os íons da água, tá certo? Aí eu tenho que ter isso aqui em mente, ó. A hidroxila sofre descarga na presença de ânions oxigenados ou do fluoreto. Qualquer outro ânion, quem sofre descarga é este ânion. Tá? Ânions são os íons negativos. No polo negativo, o íon de hidrogênio sofre descarga na presença de metais alcalinos terrosos ou alumínio. Hidrogênio e qualquer outro metal que não seja um desses que a gente citou, quem sofre a descarga é o metal. Ok? Tranquilo, gente? Então, eletrólise, tá? Processo no qual se aplica uma corrente elétrica para que uma reação de óxido-redução ocorra. Tá? A reação não é espontânea, tá certo? O que mais? É um processo, eu posso até citar, sendo um processo inverso da pilha, tá certo? Enquanto a pilha, a reação é espontânea, a eletrólise, a reação é não espontânea. Ambos os casos, as reações são de óxido-redução. Alguém perde elétrons e alguém ganha elétrons. Quem perde elétrons oxida, sofre oxidação. Quem ganha elétrons sofre redução, tá? Então nós temos um gerador, né? No nosso caso aqui, no nosso exemplo, é uma pilha que vai fornecer corrente elétrica suficiente para que a gente faça a eletrólise do cloreto de sódio, tanto na ausência da água como na presença da água. Tá certo? Tá. Veja que na pilha o cátodo é o polo positivo, que é onde ocorre a redução, e o ânodo é o polo negativo, que é onde ocorre a oxidação. Lembra do CRAU. Na célula eletrolítica, ou seja, na eletrólise, a oxidação vai ocorrer no eletrodo positivo, tá? Então, o eletrodo positivo na eletrólise é chamado de ânodo, pois a oxidação ocorre no ânodo, tá? E o íon positivo vai sofrer descarga no
eletrodo negativo da célula eletrolítica. Ou seja, ele vai receber o elétronzinho enviado pela pilha. Tá? Quem recebe elétrons está sofrendo redução. Então, a redução está ocorrendo aonde? No cátodo. Tá? E nesse caso, o cátodo é o polo negativo. Veja que é o contrário da pilha. Tá? Para escrever as semi-reações, tanto de oxidação, redução e a reação global, tá? É o mesmo critério que a gente faz lá na pilha. Tá certo? A gente soma reagente com reagente, produto com produto. Mas lembrando que eu só posso efetuar essa soma se a quantidade de elétrons cedida e recebida forem iguais. Ok? Então tá aí, tá? O exemplozinho de uma eletrólise ígnea e o exemplo de uma eletrólise em meio aquoso. O caso clássico, cloreto de sódio. Tá? Bom, veja 3 exemplozinhos que a gente colocou aqui, bem rapidinho. No cátodo de uma célula de eletrólise, sempre ocorre cátodo. Não esqueça, no cátodo ocorre reações de redução, tanto na pilha como na célula eletrolítica. Tá bom? CRAL, cátodo, redução, ânodo, oxidação. Então, no cátodo, deposição de metais, não, é sempre uma reação de redução, tanto na pilha como na célula eletrolítica. Certo? 2. A eletrólise do cloreto de sódio fundido, que a gente viu, né? Cloreto de sódio é o NaCl. Se ele está fundido, é porque ele está na fase líquida, não tem água, tá? Produz sólido metálico e gás cloro. Nesse processo, cada íon de sódio recebe 2 elétrons. Não, está aqui feito, ó. Cada íon de sódio recebe 1 elétron, tá certo? Aqui são 2 elétrons porque eu tenho 2 íons de sódio. Cada íon de sódio ó, tem carga mais 1, tá? Então, para carga mais 1, ele só pode receber 1 elétron, tá certo? Cloreto recebe 1 elétron? Não, o cloreto, ó, tá aqui o cloro, ó. O cloro vai sofrer descarga no polo positivo, ele vai perder 1 elétron, porque o cloreto, a sua carga é menos 1, ele tem 1 elétron a mais, que foi o elétron que ele ganhou do sódio, tá? Então, o ânion cloreto, tá? Recebe 1 elétron? Não, ele perde 1 elétron. Sódio recebe 1 elétron? Sim. O sódio recebe 1 elétron. 3. O alumínio é obtido industrialmente pela eletrólise ígnea da alumina, que é o Al2O3. Indica a alternativa falsa. Bom, vamos analisar aqui. O que nós temos aqui? Eu acho que vai dar tempo. Se não der, depois eu termino. Tá? Vamos separar. Nós vamos ter o alumínio, Al2O3. Certo? E aí a gente vai separar esse cara, eu vou ter o quê? 2, alumínio 3+, mais 3, oxigênio de carga 2-.